praticamente 90%, não é uma opção viver na rua. E não é uma opção porque a vida na rua é muito cruel. Um morador de rua que esteve durante 20 anos, né, na condição de rua, na situação de rua, ele me disse uma frase que inclusive compõe nossos relatórios. Ele disse: professora, pior do que viver na rua, só a morte. Leva as pessoas então para uma condição que ela não escolheu, né? São questões sociais, tá? São contingências da vida da pessoa que vão se reunindo. Em geral não é uma causa única, é uma condição, é uma conjunção de causas, né, que tem a ver com desagregação familiar. Em geral, a pessoa que vai para a rua é porque ela já não tem nenhum vínculo familiar, seja com a família mais próxima, seja com parentes de segundo, de terceiro grau, né? Ela não tem mais esses vínculos. Em segundo lugar, para o desvínculo familiar, você também tem outras causas, né? Então, você tem dependência química, né? Que é uma causa que se agrega às demais para levar as pessoas para a rua. Você tem situação econômica preponderante, cada vez mais importante como motivo para levar as pessoas para a rua. Porque de fato é isso, numa sociedade onde você precisa de recursos monetários para ter moradia, para ter comida, para ter roupa, para ter tudo. Uma pessoa não consegue viver hoje em sociedade se ela não tiver renda. Aí eu peguei, fui embora para São Paulo com 15 anos. Cheguei lá, arrumei um serviço de coletor de lixo. Até aí estava tudo bom. Só que de repente veio 6 anos e 4 meses por tráfico de drogas. E depois veio, assim que eu ganhei minha liberdade no dia 4 de 2018, veio a falecer meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã. Meu pai e minha mãe, câncer, e meus irmãos, infelizmente, os vícios, crack, cocaína. E eu resolvi tocar minha vida. Meu pai morreu aos 44 anos de alcoolismo, de cirrose, uma pessoa jovem, né? Minha mãe também, hoje ela parou, ela mora em Goiânia, mas ela por muito tempo, ela também foi. Então, foi bem difícil a infância minha. Então eu não sei se eu não vou culpar isso, né? Porque eu tive muitas oportunidades boas. Meu pai era um cara violento, ele era bem agressivo. Eu tenho umas lembranças assim que se eu começar a falar, talvez eu comece até a chorar. Muitos chegam aqui com os valores destruídos, com a autoestima baixa. E nós, então, enquanto religioso, enquanto também colaboradores que aqui trabalham, somos responsáveis por essa missão de fazer com que ele se levante do chão para ser protagonista de uma sociedade melhor. Bem, primeiro deixa eu explicar, a questão do Centro Pop é uma unidade pública municipal, então todo o recurso aqui ele vem de verba federal, estadual e municipal, e ele vem de uma lei criada em 2009, o Centro Pop de Maringá foi criado em 2010, e desde então o processo de acolhida como ele procede da seguinte forma: a pessoa ela vem por demanda espontânea, que é a pessoa que se identifica como morador de rua, ou ele é feita a busca ativa dele através do serviço de abordagem social. A parte mais difícil que a gente tem de enfrentar hoje é a questão são 2 itens, na verdade. A questão do emprego, porque ele precisa do emprego para ter uma casa.
só que muitas vezes ele precisa da casa para poder conseguir um emprego. Então isso é uma coisa que dificulta bastante. Esse problema, ele é um problema extremamente complexo, ele é multifacetado, haja vista o grau de vulnerabilidade desses indivíduos. Eles têm uma vulnerabilidade altíssima, então não basta simplesmente olhar pela perspectiva do déficit habitacional. Então se a gente desenvolvesse uma política só baseada no déficit habitacional, certamente a gente incorreria em erros. Então o que a gente está fazendo é reconhecendo e estudando junto com os demais setores, as demais secretarias, por exemplo a SASC, para a gente entender como que a gente pode fazer a reintrodução desse indivíduo na sociedade. O que cabe a nós, da habitação, é justamente pensar que tipo de habitação, que fórmula de política habitacional poderia atender. Provavelmente em forma de repúblicas, organizar em determinados abrigos, onde a gente formaria repúblicas para melhorar a convivência, e depois num segundo momento a gente poderia ter aí uma política habitacional onde o indivíduo pudesse ter a casa dele, a casa própria. Então a gente precisa pensar nessa coisa de maneira bem cautelosa, para a gente simplesmente construir casa e botar esse pessoal lá. O que vai acontecer é a não fixação. Nós temos políticas que não respondem a essa questão. Nós temos poucos recursos, né? Vai ver os orçamentos. Você tem na Secretaria de Assistência Social um orçamento muito menor do que o orçamento para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá? Então, quer dizer, é uma opção que os gestores fazem porque não é prioridade para eles. Você tem uma pessoa, né? Se uma pessoa que está à frente da gestão da política não fizer investimento nessa política, ela não vai dar resposta, e é isso que vem acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não acreditam, elas na verdade não têm comprometimento com a solução dessas questões. Agora, construir uma modalidade de política pública dentro da política habitacional que atenda esse indivíduo não é um problema fácil. Ele é complexo, haja vista o grau de vulnerabilidade desse indivíduo. Então ele tem que ser em conjunto, ele tem que ser assistido, e a habitação é só um detalhe, é só uma das dimensões do problema. Nós temos todas as outras. E se você mexer só em uma dimensão, aliás, você vai criar um problema novo, porque esse indivíduo pode abandonar o local, pode vender os objetos que estão dentro da... Então, assim, é extremamente problemático. Então, enxergar o problema a partir só de uma perspectiva leva a um insucesso, Tem aquele que vem, que fica aqui um tempo na casa de passagem, e depois vai para outra casa, outras cidades, e segue aí pelo Brasil afora. E tem outros que realmente chegam e querem uma mudança de vida, querem começar uma nova história, querem se restabelecer, construir uma família. E aí nós, como religiosos e como pessoas que estão aqui à frente do albergue, nós procuramos dar toda essa retaguarda para que ele consiga realmente vencer na vida. Tira essa pessoa então do mundo dela. O mundo dela é aquele. A condição real dela é aquela. A leva para um mundo especial, uma exceção na vida dela. Você dá banho, cuida, faz os dentes, retira ela da situação de dependência química e trata a doença, bota a roupa limpa, pronto. Mas se você não der a essa pessoa a condição dela se manter assim fora da entidade, em 2 semanas ela está na mesma condição em que ela estava. E, inclusive, as pesquisas mostram que 99% das pessoas que ficam abrigadas para tratamento, depois que saem da entidade, elas retornam.
para o mundo da rua. São indivíduos que são completamente invisibilizados, mas a gente encontra pessoas que têm curso superior, que têm uma formação técnica, e que não encontram oportunidade de reintrodução, porque a vida foi ficando tão caótica e aí a sociedade banaliza também, né? As pessoas estão na rua, você passa na rua, tem uma pessoa deitada. Hoje há uma banalização, né? E há uma falta de empatia, né? Da gente se identificar com o outro, né? Então ele passa a ser um sub-humano, né? Então ele é um morador de rua. Eu categorizo ele fora da categoria das pessoas com as quais eu me relaciono cotidianamente. Então essa falta de sensibilidade, entendeu? Ela não colabora para a resolução do problema. Ou o Estado assume e a sua obrigação, bota recurso e resolve essas questões, né, para inserir de fato as pessoas que querem ser reinseridas, que é a maioria. Ou então a questão vai continuar, né, e aí ela acaba incomodando toda a sociedade mesmo, né, porque ela é muito visível. Por mais que as pessoas queiram invisibilizar, né, vou fazer de conta que não existe. As pessoas estão lá na rua, né, nos passeios públicos, nas praças, e elas existem. E outra coisa, elas são pessoas igual a cada um de nós. Muitos têm esse preconceito de que todos aqueles que passam aqui no albergue são maus elementos. E não é, né? Não é bem assim. E nós devemos acreditar, enquanto sociedade, a sociedade ela deve acreditar que essa pessoa que vem aqui, ela tem jeito. É preciso, é claro, ter um olhar diferente, trabalhar essa pessoa para que ela seja melhor, reconstruir aquilo que foi destruído dentro dela, porque assim, nem tudo é culpa somente da pessoa, nem tudo também não é culpa de um sistema que existe hoje, que se nós todos não tomar cuidado, até nós podemos cair e a gente se perder. Então, se a sociedade também se envolver nessa questão, onde as pessoas que vão receber, né, os moradores, por exemplo, para um emprego, a reintrodução deles, quer dizer, entender que esse problema é um problema também da sociedade é muito importante. Então, eu acho que o envolvimento de outras entidades, né, se a gente pensar assim, associação comercial, acho que a gente poderia fazer um trabalho em conjunto com a sociedade civil organizada, né? E nós somos testemunhas, que vários que aqui já passaram conseguem depois vencer na vida e voltar à sua família, voltar a reconstruir a sua família. Eu só quero tentar fazer as coisas certas, com calma, paciência, para dar certo, né? Porque é tão feio, né, o estilo de vida que a gente acaba atraindo pra gente. Sozinha ela não consegue inventar. Ela não cria essa possibilidade sozinha. Por isso que eu digo, a importância da política pública, do orçamento público, da legislação e do Estado para responder às questões sociais é enorme. A importância é gigante. O protagonista desse processo é o Estado. O maior sentido do albergue hoje aqui é mostrar para cada um que vem aqui que vale a pena viver. Porque depois que você começa a tirar as coisas ruins de dentro da sua vida, começa a se afastar delas, por mais que você talvez não consiga naquele dia aquilo que você gostaria de conseguir, você sabe que no outro dia você pode tentar de novo. E vai dar certo. Então eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo, meu. É verdade. E o meu objetivo é
ter uma esposa, uma casa. Meus filhos, adoro criança. Não vejo a hora de ser pai. Sabe aquele pai coruja? Sou eu. O sonho de casar na igreja. Meu sonho de entrar de noiva, assim, toda de branco, assim. Meu sonho. Um dos meus sonhos. Fora também fazer minha faculdade de psicologia. É o que eu mais quero agora. Investir nos meus estudos. Mas isso aí é a rotina do serviço mesmo da abordagem. E fora as denúncias, né? Igual a situação desse garoto aí é a denúncia. Que a gente vai verificar e o possível encaminhamento a gente faz. Vamos dar a mão. Você tá com medo? Levanta, não precisa ficar com medo não. Você tá com medo? Vamos lá? Você vai ficar com medo? Vamos lá. Com Deus. Vamos lá.